Vamos para a primeira pergunta, então, da internet, que é a seguinte: qual o plano do PCO para a polícia e a segurança pública em geral? Bom, a primeira coisa que teria que fazer no Brasil é dissolver a polícia militar, que é uma verdadeira máquina de guerra contra a população, e colocar o problema da segurança pública diretamente sob o controle popular. Isso aí, muita gente acha que isso daí é uma proposta maluca, como muita coisa que a gente já falou e tudo mais, como a questão do armamento também. Mas a realidade é que esse tipo de organização popular existiu em muitos países, né? Em muitos lugares, em muitas épocas, era sempre a população que organizava a sua própria proteção. Que nós temos que entender primeiro que antes de ter uma proposta perfeita para a segurança pública, nós temos que entender que nenhuma população pobre vai ser protegida pela polícia militar, ou até mesmo pela polícia civil. Essa é uma completa fantasia. Então, seria preciso discutir outras formas. Alguns setores de esquerda falam em democratizar a polícia, o que é uma coisa meio... O que é exatamente democratizar a polícia? A única maneira de que uma polícia, um órgão de segurança sirva à população, é que a população tenha um controle absoluto dessa organização, e essa organização não seja separada e oposta à população, né? Então, a nossa política com relação à segurança pública é isso. Boa tarde. Gostaria de perguntar se a gente poderia afirmar que o Lula está para o Vargas, assim como o Ciro Gomes estaria para o Juscelino Kubitschek, caso o Ciro Gomes venha a ser eleito. Se a gente for levar em consideração que o JK acabou cedendo muito para os próprios militares, né? Na própria construção de Brasília, né? Foi uma reivindicação de retirar a sede do poder político do Rio de Janeiro para uma área mais afastada. E na questão do capital estrangeiro também, né? Obviamente que o contexto econômico é outro, né? Mas na prática o JK acabou esquentando a cadeira para os militares, né? Ele foi uma alternativa eleitoral para os varguistas, né? Ele é visto uma pessoa mais conciliadora, mas ele acabou, na prática, ele não foi um impedimento de fato para o golpe que se iniciou em 54, né? Bom, esse é um problema complexo, né? A gente tem que fazer uma análise bem concreta da situação histórica. Nós temos que entender primeiro o seguinte: o Juscelino, ele subiu ao governo como resultado do fracasso do golpe de 54. E o golpe fracassou por um único motivo: a mobilização popular depois da morte do Vargas, que inviabilizou que se colocasse ou uma ditadura militar ou mesmo se estabilizasse um presidente golpista. As divergências que aparecem entre os golpistas depois de 54, elas são resultado da pressão popular, né? Então, nesse sentido, o governo Juscelino seria um resultado de uma crise do golpe que chegasse num beco sem saída, digamos assim, que não é o caso do Brasil hoje. Segundo, o Juscelino, ele era da ala moderada do varguismo. Ele tinha uma série de políticas nacionalistas. Muitas delas ele herdou do próprio Getúlio Vargas, né? Ele subiu ao governo justamente porque
os golpistas perceberam que não ia dar para impor um governo golpista. O Juscelino ganhou as eleições, os golpistas estavam impedindo que ele assumisse, e finalmente foram as próprias Forças Armadas que tinham apoiado o golpe que colocaram ele no governo. Quer dizer, mostrava que o golpe tinha chegado num beco sem saída e, portanto, era preciso uma pessoa que, nesse sentido, como você falou, ele era uma espécie de elemento de conciliação, de apaziguamento da situação política naquele momento. Né? A política dele, por exemplo, de construir Brasília e tudo mais, era uma política uma tentativa de unificar a burguesia distribuindo dinheiro público. Né? Todo mundo acha que o governo dele foi uma maravilha, mas o governo dele levou o Estado à falência. Depois dele veio o Jânio Quadros com uma política de austeridade, que também fracassou, né? Mostrando que a tentativa da direita era inviável sem uma política de força. E ele colocou em prática várias coisas. Por exemplo, esse negócio dele ter trazido as montadoras para o Brasil é uma política pró-imperialista, mas é aquele negócio. É uma política pró-imperialista de tipo nacionalista. Porque até então, os norte-americanos vendiam automóveis para o Brasil, que era muito desvantajoso do ponto de vista da balança comercial brasileira. Quer dizer, ninguém nem imagina como é que é isso daí. Em 1950 e pouco, se você queria ter um automóvel, você tinha que ir lá e encomendar que o cidadão... Ou, às vezes o automóvel já estava aí, você tinha que comprar um automóvel importado, em geral dos Estados Unidos, que era o país que mais exportava automóveis. Então você via aí do pessoal que tinha mais dinheiro, comprava lá um Cadillac, né? Aqueles carrões e tal, típicos da década de 50. Essa política de trazer as montadoras para o Brasil era a política do próprio Getúlio Vargas. Ele considerava mais favorável que a montadora estivesse aqui do que comprar o carro de fora. Era um acordo com o imperialismo, lógico, né? Que o imperialismo não queria aceitar. Num primeiro momento não aceitou. Quando o Vargas propôs para as montadoras norte-americanas virem para o Brasil, eles não quiseram. As montadoras norte-americanas só vieram para cá depois que a Volkswagen veio. A Volkswagen já olhou a proposta de uma maneira diferente. Falou, é todo um mercado, quem sabe se eu não tomo esse mercado aí dos norte-americanos. Que de fato aconteceu no primeiro momento. A Volkswagen vendia mais do que o dobro de todas as outras montadoras juntas. Então, quer dizer, era uma política nacionalista ultramoderada, de acordo com o imperialismo, que também, vamos falar o que é verdade, sempre foi a política do Vargas. Ele nunca desafiou, assim, revolucionariamente o imperialismo. Ele tinha aquele negócio de jogar e tal. Bom, Ciro Gomes tem nada a ver com isso. Essa que é a parte que eu acho importante da análise. O Ciro Gomes, ele é uma pessoa que faz discursos. Ele é um típico político profissional, burguês, direitista, e ele está aqui tentando navegar na esteira do barquinho do Lula, do transatlântico eleitoral do Lula. Ele percebeu a coisa muito antes que muita gente. Ele faz parte de um grupo político de capitalistas que montou essa candidatura dele. Não é uma candidatura assim que nem a do Boulos ali, que é o do PSOL. Essa é uma candidatura que é o resultado da articulação de vários setores políticos burgueses e de alguns empresários também. Tem que entender isso daí. E aí, logicamente, uma coisa que você fala, né, não entra na cabeça do pessoal, que é o seguinte: político em época de eleição, ele promete te dar o planeta Marte. Fala, você quer o planeta Marte? Se eu for eleito, entrego na sua casa. Ele promete qualquer negócio. É engraçado você ter que falar isso aí, porque parece que nunca ninguém viu uma eleição, né? Eleição, o cara promete mundos e fundos. Depois, na hora de governar,
e não deu, né? Pá, dá uma desviada. É a coisa mais habitual da política burguesa, prometer e não cumprir, né? É muito comum isso daí. Então, o Ciro Gomes é esse personagem do espetáculo político tradicional do Brasil. Ele entrou no PDT, agora ele está lá, usa o lenço vermelho, fala do Vargas. Ele parece assim, você ouve ele fazendo discurso, parece a reencarnação do Leonel Brizola. Não tem nada a ver, é só um discurso isso daí. Ele vive discursando, ele está, como é que se diz? Ele está jogando para a torcida, não está jogando para valer. O Ciro Gomes, ele é uma cria do Tasso Gereissati. Tasso Gereissati, que é o patrono do Ciro Gomes, com o qual ele nunca brigou para valer, é um empresário, um dos maiores empresários brasileiros do Nordeste e representante oficial da Coca-Cola no Nordeste, sempre foi. Da Globo. Uma coisa importante ao fazer a análise, a gente tem que ver aquilo que é fato e aquilo que é conversa. Então o cidadão chega lá e fala assim, eu vou fazer, eu vou deixar de fazer. Não tem nada a ver. Isso é político, o discurso do político é sempre uma embrumação da população. Vocês não viram o pessoal, todo o setor do PT, que foi se reunir com o Ciro Gomes e tal? Ninguém fala que eles vão apoiar a candidatura do Ciro Gomes. Eles estão só cavando a maneira de convencer o pessoal a aceitar isso que eles estão fazendo. Mas o Lula já foi, para um setor do PT, o Lula já era. Eles estão vendo aí como enfiar a goela abaixo a candidatura de Ciro Gomes. Que eles sabem que dentro do PT é impopular. Por isso mesmo também ninguém quer de imediato soltar essa bomba, né? Quanto mais tarde a bomba for soltada aí, melhor. Enquanto isso, vão fazendo campanha junto com o Ciro Gomes, sei lá, na Bahia, em tal lugar. Já está tudo acertado. E o Ciro Gomes é isso aí. Né? Ele já foi, ele foi da Arena, foi do PDS, depois foi do PSDB, né? Não, primeiro do PSDB, e a hora que ele percebeu que o PSDB estava naufragando, ele foi para o PPS, para construir uma base própria. Mas todo mundo sabe que o PPS nada mais era do que uma sublegenda do próprio PSDB, até como continua sendo. Depois ele foi para outro, já passou por 8 partidos. É uma pessoa, é o típico político brasileiro. Típico. Se alguém acha que esse cidadão aí vai ser o substituto do Lula, mesmo do Lula, com toda a política moderada dele, está redondamente enganado. Né? A gente já falou várias vezes, ele era funcionário do Benjamin Steinbrück, um dos organizadores do golpe, que também tem um discurso de tipo nacional. Volta e meia ele escreve lá, precisamos defender a indústria nacional. Se fosse para valer esse discurso, o cara teria dado o golpe, junto com os Estados Unidos. É só um discurso. Ou, digamos assim, ele quer dizer alguma coisa, mas não é o que ele está falando. Né? É discurso, em última instância. O Ciro Gomes não tem nada a ver com isso daí. É que a campanha dele foi organizada já faz bastante tempo. A campanha dele foi organizada antes dele sair do governo da Dilma. Ele saiu já para fazer a campanha. Na saída dele, quando ele fez um inferninho lá no governo do PT, que ele sempre relembra, né? Não, eu fui contra, não sei o que e tal. Saí do governo, papapá, já era a campanha eleitoral dele.
Eles já estavam calculando toda a crise. Isso daí precisa ficar claro. Se o movimento contra o golpe começar a depositar suas expectativas no Ciro Gomes, lógico, eu acho que o que vai acontecer é que vai ter um conflito aí. Tem muita gente que não vai cair no conto do vigário, né? Mas chega na hora H, o cara fala, preciso votar em alguém, desesperado, né? Aquele cara que chegou no último minuto da eleição e descobriu que tem uma eleição e que vai ganhar o Hitler como presidente e Mussolini de vice. Aí ele fala, ô louco, né? Quem que é a alternativa? Bolsonaro. Vou votar no Bolsonaro. Essas coisas típicas de política. O cara descobre na última hora que o demônio vai ganhar a eleição, daí ele vota no primo do demônio para não deixar o demônio ganhar. Não, isso aí é a malandragem mais antiga que tem na política, né? É o que estão tentando fazer. Chega na hora H, lançam, sei lá, um Alckmin. Aí começa aquela campanha, não, porque o Alckmin é um monstro e tal, que de fato é o candidato da direita. E aí o outro entra lá, ganha o voto do incauto, que não queria votar nele. O PSDB em São Paulo, inclusive, ele sempre foi eleito pelos setores que detestam o PSDB. Não sei se vocês já repararam isso. Chega na hora H, era Covas versus Maluf. Lógico, não vai votar no Maluf. Então você vota no Covas, que é bonzinho, o PSDB é ótimo. E aí quando você vê, você mesmo deram a corda, você colocou no próprio pescoço, puxou, aí você acorda e fala, nossa, estou morto, enforcado. Mas foi você mesmo que puxou a corda. Aí aparece um doido lá e fala, não vota em ninguém disso daí e tal. Não, precisamos impedir o Maluf de chegar no... Quando o Covas foi eleito, é um negócio interessante. O PSDB difundiu a ideia de que o Maluf ia colocar todo o pessoal que trabalhava para a polícia nos escritórios na rua, né? Então, o funcionalismo público, professores e tal, votou em peso no PSDB. E aí, tudo aquilo que eles acusaram o Maluf de fazer, eles fizeram. Porque é assim que funciona o jogo, né? Na hora H, o eleitor é uma pessoa que é pega naquele momento, você entendeu? A eleição é um golpe que é dado num... pá, aí pega. O segundo turno é uma maravilha para isso daí, né? Bom, próxima pergunta da internet. Com a frustração da política eleitoral de conciliação da esquerda pequeno-burguesa, há uma tendência natural de crescimento da extrema esquerda ou isso apenas fortalece a direita? Isso aí, eu vi a pergunta aqui. Eu acho difícil a gente definir isso daí com antecipação, né? Tanto uma coisa como outra pode acontecer as duas ao mesmo tempo. Vai depender muito de como acontecer. Que a política atual das direções da esquerda leva à frustração, isso é óbvio, né? Isso é, inclusive, é quase uma doença da esquerda moderada de ficar insistindo no negócio institucional, democrático, quando todo mundo já percebeu que aquilo lá não vai dar em absolutamente nada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Partido Social Democrata, ele, alemão, da época do Hitler, ele foi na política de confiar nas instituições até mandarem o pessoal para os campos de concentração. Enquanto não mandaram todo mundo para os campos de concentração, eles continuaram acreditando que, vamos lá, a gente vota no Congresso. Imagina um Congresso dominado pelo Partido Nazista. Os caras tudo com a suástica no braço, fazendo, né, saudação nazista, e o cara falando, não, temos que buscar uma brecha aqui e tal. Vamos conversar com o Hitler, tem aquele cara que está no governo que dá para...
A hora que o cara foi parar no campo de concentração, ele deve até ter pensado, bom, quem sabe a gente negocia. É uma doença isso daí. E eles são todos assim, é impressionante. Então, quer dizer, a frustração, ela vai vir de um jeito ou de outro. Agora, vai favorecer a direita, a esquerda, a extrema-direita, a extrema-esquerda ou ambas? Depende muito do que vai fazer a esquerda, do que vai fazer a direita, de como vai se desenvolver a luta política e que resultados vai ter. Como é que principalmente vai depender de como a população, de um ponto de vista geral, vai se comportar nessa luta. Se houver, por exemplo, muitas vezes esses golpes como esse do Brasil, Honduras, Paraguai, etc., etc., eles fracassam porque não conseguem dar conta de resolver os problemas políticos e a população acaba colocando o golpe em xeque. Essa é uma variante possível do golpe. Por exemplo, a eleição paraguaia que eu mencionei antes, o alto grau de abstenção e a margem extremamente pequena do candidato de direita e o candidato oposicionista mostra que o Paraguai está ingressando numa etapa de crise. Inclusive teve um movimento explosivo, impulsionado, lógico, por setores políticos, mas muito explosivo na questão da votação da reeleição. Então isso aí mostra que há uma crise em marcha. Essa crise poderia levar a uma explosão popular? Poderia levar. Né? Aliás, todos esses países estão em crise. As notícias econômicas que saíram hoje aqui no Brasil, que não tem nada de novo, né? Simplesmente mostram o reconhecimento da burguesia de que não dá nem para enrolar o pessoal. Eles estavam tentando enrolar, não, vamos recuperar e tal. Aí a notícia é um balde de água fria e eles tiveram que reconhecer que eles beijaram a lona do terreno econômico. Isso coloca um grande obstáculo para o golpe, né? Quer dizer, você precisaria ter uma política econômica e, através ou da eleição ou de um movimento de força, colocar o negócio para andar. Mas existe também a possibilidade de que a população se mobilize e coloque o golpe em xeque. Então depende de todos esses fatores. É difícil de dar uma resposta agora. Quando a gente vai traçar uma política diante de um panorama como esse, você teria que formular as alternativas, né, quais são as opções, as possibilidades, aquilo que é possível de acontecer, e formular uma política que contemple essa questão. O que é certo nesse sentido é, como existe uma tendência à mobilização popular, é preciso impulsionar essa tendência, né, ao máximo, desenvolver essa tendência em oposição ao golpe. Isso é absolutamente claro. Bom, dependendo desse trabalho, dependendo do volume da mobilização, da profundidade da mobilização, você pode ter um desenlace que favoreça, no caso de um fracasso, que é inevitável dessa política institucional, favoreça um crescimento de uma esquerda mais combativa, mais radical. Se isso não acontecer, a extrema-direita pode se fortalecer muito. Na ausência de uma esquerda que enfrente a extrema-direita num terreno mais direto, pode se fortalecer muito. Existe um empenho muito grande da burguesia, do imperialismo, para fortalecer a extrema-direita no Brasil, né? Muita gente não quer ver isso daí, mas, digamos assim, um mínimo de sobriedade na avaliação. Nada. Qual medida deveria ser adotada? O boicote é uma saída efetiva? O que dizer de uma eventual candidatura Haddad? Acho que qualquer candidato. Já falaram muito do Haddad. É aquela candidatura que não... É que nem você tem aí, o cara anuncia aí, ópera com o Pavarotti. Chega no dia, o Pavarotti ficou rouco e colocaram lá o Manuel da Silva, que ninguém nunca ouviu falar, pode ser até um grande cantor, né? Mas
Você imagina como é que a população, como é que o público vai ficar, né? Você pagou um ingresso de R$500 para ver o Pavarotti e pegou um cara totalmente desconhecido. A questão é o Haddad, o Haddad, inclusive, é o candidato que foi derrotado pelo Dória na eleição municipal, né? Quer dizer, ele já vem espancado, né? Que nem determinado tipo de carne que você compra que já vem batida e tal. Eu acho que não me parece que a manobra seja muito eficiente, não. Lógico, lançou o Haddad, uma parte do eleitorado do Lula vai votar, mas eu acho que a tendência ao voto nulo, abstenção, a não ir às urnas é muito grande, né? A posição nossa enquanto partido, nós temos que esperar um pouco para ver. A nossa posição, nós não definimos sequer se nós vamos apoiar o Lula ou não. Porque nós não fizemos um congresso, não fizemos uma conferência, embora o partido esteja na defesa do Lula. Mas se o Lula não pudesse ser candidato, a gente teria que ver. Uma opção, nesse momento assim que pareceria a maneira de impulsionar o movimento contra o golpe, seria chamar pelo voto nulo pela abstenção. Aí o pessoal vai falar, está dividindo a esquerda e tal. O pessoal vai votar no Ciro Gomes, pô. Ou vai votar no Haddad, sei lá. Também não... Nós aqui não estamos aqui para apoiar qualquer cambalacheiro que aparecer de última hora ainda. A nossa defesa do Lula, inclusive como candidato, está baseada no fato de que ele é uma liderança histórica do movimento operário. O PC é um partido operário. Sempre a gente precisa lembrar isso aí. Nós sempre fizemos essa diferença dentro do PT, né? O candidato que estava ligado ao movimento de massas operário e o candidato burguês, pequeno burguês e tal. Agora, eu acho que o pessoal não deveria esperar nada de bom, né? Porque já as histórias que correm por aí, corre até a história de que tem gente cogitando uma aliança com o DEM no Rio de Janeiro, para apoiar o Pezão. Isso aí é... Inclusive com o Maia, né? Quer dizer, isso aí... Até o cara mais... com o estômago mais forte, aí vai ter dificuldade de digerir isso aí. Ô, Rui, você sempre toca numa questão que eu acho importante, que é a estratégia e tática de ação. E está certo, nós temos que fazer a mobilização. Mas para mobilizar uma pessoa, é preciso trabalhar a mente dela. Então vem o trabalho de conscientização. Não conscientização da direita, do sistema, conscientização daquela massa, 60% da população, que não sabe o que fazer, ainda não se conscientizou. E o PCO tem trabalhado nisso muito bem, com os cartazes, os boletos, o jornal, essa COTV, etc. Porque trabalhando com a mente chega a mobilização efetiva. Sabe qual é o problema que eu vejo? É que cada grupo tem sua vocação. Um grupo é mais propenso à mobilização física, tem condição em diversos aspectos. O outro mais a conscientização. Mas eu acho que os trabalhos se somam. Quando um grupo faz só conscientização, não quer dizer que ele está errado, que ele não faz mobilização. Ele está contribuindo com a sua parte do processo, que é a conscientização. Por exemplo, um professor universitário, ele trabalha com a conscientização de seus 200 alunos o tempo todo.
Mas se for mobilizar fisicamente, ele não mobiliza. Mas não quer dizer que ele está errado, ele está fazendo uma parte do processo. Da mesma maneira que, como eu vi outro dia, o MST critica que não, esses grupos de esquerda ficam fazendo isso, aquilo, mas invadir propriedade e tocar fogo e interromper rodovia, eles não fazem. Está errado. Cada um faz a sua vocação. Nesse sentido, considerando que a mobilização precisa a junção entre a conscientização e a mobilização física, como é que você vê que poderia ser feito essa união de todos esses grupos que fazem essas partes diferenciadas para completar um processo adequado? Essa pergunta é muito parecida com o que você levantou semana passada. Exatamente. Inclusive porque nós discutimos, eu fui nessa reunião com um candidato, bom candidato, teve aí preso uns 2 anos. Aí no final eu perguntei, escuta, qual a sua possibilidade de ser eleito? Ele falou, eu não vou ser eleito. Eu falei, mas então, não, a eleição é um processo. É um excelente processo de conscientização. E o meu grupo achou que alguém do grupo deveria sair para aproveitar esse processo de conscientização. E escolheram a mim. E eu tenho que fazer. Então, essa questão de tática que você aborda, eu acho que realmente é importante. O problema é o seguinte, o que há aqui é uma divergência de método. Não é como se fosse uma divisão de trabalho, é uma divergência de método. Por exemplo, do nosso ponto de vista, o nosso método é fazer com que os trabalhadores e o conjunto da população oprimida e tudo mais evoluam para uma mudança total através de compreender a situação, mas de uma maneira específica, que é a mobilização. Quer dizer, o problema do aprendizado, ele não é um problema puramente propagandístico. Nem fundamentalmente ele é um problema propagandístico, ele é fundamentalmente um problema prático. Né? As grandes massas da população, elas aprendem, né, a entender o funcionamento do sistema político, do regime político em que elas vivem, através da sua própria atividade prática. Quer dizer, essa é uma das colocações mais iniciais do próprio Marx. Né? Ele fala, o critério da verdade é a prática. Então, você consegue compreender as coisas através de um processo prático. Por exemplo, os trabalhadores no começo da existência da classe trabalhadora, eles não entendiam como funcionava o sistema capitalista e não sabiam como lutar contra o sistema capitalista. Então, fizeram várias tentativas erradas, cometeram vários erros e tudo mais, até eles se darem conta de que uma maneira, né, racional, eficiente de enfrentar os capitalistas era se unificar, né, por exemplo, os trabalhadores de uma fábrica e lutar unificadamente contra o dono daquela fábrica, o patrão. Isso daí que parece ser uma coisa bastante natural, demorou um bom tempo para os trabalhadores entenderem que era assim. A tendência inicial é a pessoa procurar resistir individualmente. Né? Então, por exemplo, isso existe até hoje no meio da classe trabalhadora. Você veja se a
A criminalidade é uma espécie de maneira que a pessoa, que determinados setores, por uma série de características, eles lutam contra a sociedade capitalista de uma maneira que evidencia que eles não entendem o que é a sociedade capitalista, são levados para um determinado caminho confuso. Os trabalhadores, nos seus inícios, eles faziam assim. Bom, das greves em unidades de produção isoladas, eles passaram as greves por setores da economia. Por exemplo, os marceneiros se juntavam todos, faziam uma greve aí, fundavam uma liga, uma associação, qualquer coisa, que deu origem mais tarde aos sindicatos. Quando os trabalhadores começaram a perceber a influência da política na sua luta econômica, eles passaram a se organizar politicamente. Começaram a participar a criar partidos ou participar de partidos existentes, participar das eleições, etc. e tal. Quer dizer, através da experiência prática, a classe trabalhadora evoluiu até ser uma força poderosa no mundo. Hoje, por exemplo, ao contrário de 150 anos atrás, existem organizações operárias poderosíssimas no mundo todo. A classe operária chegou a tomar o poder em vários países e tudo mais. Então, quer dizer, como é que se deu esse processo? Através da atividade prática. Não foi uma atividade educativa que levou eles a evoluírem. Foi uma combinação de uma atividade propagandista, vamos dizer assim, educativa, e a experiência prática, mas principalmente a experiência prática. Sem experiência prática, essa evolução não existiria. Então, nós, por exemplo, nós temos esse método que nós consideramos que é o método racional de fazer as coisas. O método puramente propagandístico, ele é um método eleitoral. Nas eleições, a pessoa faz propaganda. Então, por exemplo, mostra as grandes qualidades do partido, dos candidatos, né? Aí na eleição sempre o candidato é o mais honesto, o mais empreendedor, mais trabalhador, etc. e tal. Se a gente olhar para o PSOL, vocês vão ver que os parlamentares do PSOL eles são assim. Aí o Jean Willis foi escolhido por aquela Câmara de Picaretagem Nacional, que é o Congresso Nacional, como o parlamentar mais não sei o que lá. Então o PSOL divulga, olha, escolhido pelo DEM, pelo PTB, pelo PRTB e tal, como o melhor parlamentar do ano. É uma coisa, para que alguém faria essa propaganda? Se o cidadão do PCO fosse parlamentar e fosse escolhido o melhor parlamentar, ele tinha que ir lá e falar, não estou concorrendo, escolhe aquele outro lá do outro partido. Mas o PSOL acha que é uma coisa boa. Por quê? Porque para a política eleitoral isso aí serve. Então, veja bem, os dois métodos, eles correspondem a estratégias políticas distintas. Né? Nós, por exemplo, achamos o seguinte, que por meio das instituições parlamentares, não só agora, que a coisa está totalmente avacalhada, mas, em geral, em qualquer país, a classe operária nunca vai realizar os seus interesses, nunca. Você pode eleger, fazer o esforço eleitoral que você quiser. A experiência histórica mostrou que você, no parlamento, nas melhores épocas, você consegue lá uma ninharia, e quando a classe operária se organiza e faz uma revolução, consegue tudo de uma vez. Então, nós somos partidários de uma política, de uma estratégia para mudar o sistema econômico e político pela raiz. Enquanto que outros partidos acreditam na possibilidade de mudar as coisas através das instituições existentes, eleição, etc. e tal. Alguns, inclusive, vão falar que não acreditam, mas a ação deles desmente essa colocação, uma colocação puramente formal. Então, o que nós temos aqui, na divergência entre os dois métodos, são, na verdade, dois
objetivos finais completamente distintos. Esse é o problema. Se é colocado assim pontualmente, como, por exemplo, o caso que você citou, a pessoa fala, vamos participar das eleições para fazer propaganda. Tudo bem, nós também concordamos com isso. Mas o problema não é saber se a pessoa está usando as eleições para fazer propaganda, coisa que a maioria não está fazendo, né? A esmagadora maioria não está fazendo. O problema é saber o que mais que ele faz. Porque se é apenas eleição, nós temos aí a história do Brasil nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, ou mais, 30, com o PT. Né? Já falei várias vezes, o PT chegou ao governo depois de 4 eleições derrotadas, num momento de crise internacional muito aguda, subiram ao governo numa coalizão com os setores da burguesia, ou seja, burguesia é uma maneira sociológica de falar. Se a gente for falar o português correto, a gente deveria dizer, chegou num governo de coalizão com a bandidagem que sempre governou esse país aqui. E tentou, por esse meio, promover reformas sociais. Conseguiu, né, em 12 anos, conseguiu alguma coisa. 12? Não, 14. Em 14 anos conseguiu algumas coisas. Vem aí a bandidagem na mudança da situação, derruba o governo PT e acaba com praticamente tudo que eles fizeram em um ano. Então veja só, vamos fazer a conta, porque é muito importante fazer a conta. Qual que seria a nossa perspectiva? A gente teria que ir pelo meio das instituições, tentar eleger o Haddad, o Mickey Mouse, não sei o que, fazer todo um esforço eleitoral, fazer aliança com o Ciro Gomes, com o PSB do Joaquim Barbosa, demorar mais 4 eleições, 16 anos para chegar no governo, para ficar mais 16 anos, para fazer quase nada, para eles darem um golpe, se a coisa se repetisse assim, né? E acabarem com tudo que você fez. Bom, eu, por exemplo, eu não tenho condição de passar por essa experiência. Vou morrer muito antes disso daí. Capaz de morrer até de desgosto. Não tem condição. Então, quer dizer, não é um problema doutrinário. Né? Não é um problema doutrinário. Não é que a gente fala assim, não, você prefere a revolução porque é uma questão de temperamento. Você gosta mais de coisas assim. E o outro é mais ponderado. Não. É um problema objetivo. A via que, por exemplo, o PT preconiza pode ser provado, como eu demonstrei agora, que é um barco furado. Né? Na realidade, você fica jogando água para fora do barco e não sai do lugar. E chega uma hora o barco simplesmente afunda. Não é uma via realizável, apesar de que muita gente acreditou que era a única via possível para você fazer alguma coisa no Brasil. Muita gente acreditou nisso daí. O cara fala, revolução, isso é difícil, quando é que vai acontecer? Vamos aí, vamos eleger. O debate no PT, inclusive, né, no período de formação do PT nosso, com a atual direção do PT, atual assim, no sentido político geral, né? Porque algumas pessoas nem estavam no PT nessa época. Era esse. O Lula, o Zé Dirceu, outros falavam assim, nós temos que governar o país já. Então o pessoal olhava e falava, ganha eleição, Lula é popular, faz uma aliança com o Partido Liberal, depois o MDB, o PMDB e tal, e governa o país. Mas ninguém nunca foi lá examinar concretamente se aquela via realmente produzia frutos. Até porque é o problema da experiência, ninguém sabia. Digamos assim, era uma tese baseada na experiência universal da classe trabalhadora, mas uma tese. Se você falava para a pessoa, não, isso aí não vai resultar em nada. Em última instância.
A pessoa não te acreditava, de jeito nenhum. Sempre havia um motivo para achar que aquilo lá era o caminho, o único caminho viável. Então, quer dizer, são dois métodos que correspondem a duas estratégias políticas distintas. Quando a gente fala em revolução, é mais difícil do pessoal entender. Imagine, o que é uma revolução? Uma coisa catastrófica, uma crise muito grande, etc. e tal. Então, a tendência de todo mundo, o que é? Ir pela via mais econômica. Qual que é a via mais econômica? Vamos por aqui. Mas a hora que você faz a experiência, você vê que a via mais econômica é como você empurrar uma pedra morro acima. A hora que você chega em cima do morro, você vai festejar, a pedra cai do lado de lá. Aí vai em você de novo com aquela pedra e tal. E é uma coisa, né? É a lenda de Sísifo. Um negócio que não tem solução. Então, nesse sentido, eu entendo a sua formulação. Pareceria que os dois métodos são complementares. Não. Nós fazemos propaganda, nós participamos das eleições, mas nós temos uma estratégia política definida que não é a dos outros, da esmagadora maioria da esquerda. Embora muita gente na esquerda fale que é a favor da revolução, é um discurso, é retórica. A gente está vendo agora. Na hora que o país entra numa crise nacional profunda, todo mundo é a favor da via eleitoral. Então, cadê a revolução? Como é que você vai mobilizar o povo para a luta? Se existe um momento em que você pode mobilizar o povo para uma luta revolucionária, é nas grandes crises políticas. Nós estamos numa crise política. E nessa crise está evidente que a via eleitoral é um barco furado. E todo mundo, a esquerda toda não quer aceitar, está acomodada naquele esquema. E vou dizer mais, não é só a esquerda brasileira, é a esquerda mundial. Outro dia uma pessoa perguntou, mas vocês não... Por que vocês não formam uma organização internacional? Não tem nenhuma esquerda revolucionária aí? Cadê? No Brasil, qual partido organizado? Porque pessoas com pensamento, disposição, espírito revolucionário, há muitas, mas organizações políticas no Brasil, qual que realmente acha que tem que agir revolucionariamente diante dessa crise que nós estamos vivendo? Nenhuma. Isso sem falar nos aloprados que acham que não teve golpe, que aplaudiram, propuseram que o Lula fosse para a cadeia, né? Eu vi a organização de esquerda falar, já vai tarde. Tá louco, né? Perdeu a noção de realidade totalmente. Agora, também não vou convencer você com o que eu estou falando. Vamos ter que esperar aí a experiência para ver. Mas eu acho que é importante deixar nossa posição clara. São dois métodos distintos que correspondem a estratégias políticas distintas. Bom, próxima pergunta da internet. Se o MP quer interferir na universidade pública usando a opinião pública, que não está óbvio... Me confusa a pergunta. O MP quer interferir na universidade pública usando a opinião pública. Não está óbvio a parceria há muito tempo mídia e MP? Não, o regime político todo está mancomunado contra o PT e a esquerda e as organizações operárias do ponto de vista geral. A imprensa, vamos entender bem uma coisa que eu acho que muita gente não entende. Essa imprensa não é simplesmente que ela tem uma convicção reacionária, direitista e fascista. Esse é um plano que foi organizado, inclusive, do ponto de vista financeiro. Por exemplo, nós vamos acreditar mesmo que esses órgãos de imprensa foram contratar uma personalidade como esse Rodrigo Constantino e tal, para ser colunista do jornal? Isso daí é um plano. Alguém reuniu todo esse pessoal e falou, está aqui o dinheiro, vamos...
É o que aconteceu na época do golpe militar de 64, onde a imprensa toda foi, que já estava com uma enorme disposição de dar o golpe, foi comprada pelo imperialismo na época para se juntar, se organizar e seguir fielmente a cartilha do golpe. Eles criaram um instituto que comprava os parlamentares e a imprensa. ISEB, se não me engano, chamava. É? Não, não era IBIS, não. Bom, não sei, eu não me lembro do nome agora, mas... IBAD, acho que era. Financiado, logicamente, pelo imperialismo. O Brasil também teve essa operação. Quem que paga esse Instituto Milênio, esse MBL, esse Vem Pra Rua? Só se a gente for muito doido que a gente vai acreditar que esse pessoal está aí por uma convicção, né? O japonês lá do MBL, o outro, o negro, que só branco que gosta, com o nome de garoto de programa, Johnny Holiday. Você não consegue ver esse pessoal aí com convicção de nada, né? Esse cidadão está fazendo a campanha descaradamente para a prefeitura contra o Tribunal de Contas, né? Não que o Tribunal de Contas seja uma maravilha, mas obviamente que eles querem acabar com o Tribunal de Contas para fazer uma lambança geral, né? Aí contrataram o cidadão para ele fazer a campanha. Contratar jornais, políticos, etc. e tal, para a burguesia é negócio como outro qualquer. É como contratar um engenheiro, um chefe do departamento de marketing. Tudo para a burguesia é um problema de contratação, né? Oi, boa tarde. Rui, você acredita em revolução quando até um simples ato de segurar as portas para impedir que um inocente fosse preso por ordem de um juiz golpista foi abortado pela direção do próprio partido golpeado por impeachment e por sindicalistas de importância histórica no país? Ouviram advogados que ainda acreditam que existe justiça nesse país? Mas em toda revolução você tem isso aí. Isso faz parte do panorama em geral. Eu não acho que o PT é um partido que tem a capacidade de dirigir nenhuma revolução no Brasil. Nunca achei. Quando nós entramos no PT, era uma tentativa de transformar uma coisa muito incerta num partido operário, que não aconteceu. Nunca conseguimos. Não. O povo se submete até o momento que ele não se submete mais. E essa insubmissão do povo, ela vem com a crise. Chega uma hora que a coisa vai se acumulando, se acumulando. Porque, veja bem, todo processo político, os processos políticos, eles são como os processos naturais. Existe uma escola, uma doutrina filosófica da esquerda pequena burguesa que fala que os processos sociais não têm nada a ver com os processos naturais. Isso é totalmente falso, né? Há determinadas leis que regem tanto os processos naturais como os processos sociais. Uma delas é que todos os processos se desenvolvem lentamente. A gente pode ver. Nada acontece de repente. Né? Você imagina, por exemplo, para formar o planeta Terra foram necessários aí milhões de anos. Um lento processo de sedimentação, Os processos sociais, logicamente que não é para milhões de anos, mas é um processo também no mesmo sentido. A sociedade ela vai acumulando a crise, certas transformações, até chegar num ponto em que aquilo lá explode. Tudo no mundo natural, como no mundo social, é assim. Então, nós temos que analisar esse processo. A consciência das pessoas, essa é uma segunda parte importante da coisa, ela não é o que determina o processo. Ela mais reflete esse processo
e tem um papel mais limitado no desenvolvimento disso do que os fatores econômicos e sociais que ninguém controla. Você vê, estava todo mundo tranquilo aí, né? Pensando em 1 milhão de anos de democracia, aí juntou uns vagabundos de 5ª categoria, tipo Michel Temer e a Corja, e derrubaram o governo na maior tranquilidade. Esse aí botou o país de pernas para o ar. Não é? Por exemplo, o PCO está todo revolucionário, vamos mobilizar, vamos fazer acontecer, mas não fomos nós que criamos essa situação. Nós só estamos navegando na maré que foi criada pela direita, não é? Desestabilizou o PT, um monte de gente que estava aí super tranquila e tal, achando que era tudo um grande passeio, agora está na rua aí dando tiro. Por exemplo, os governos do PT, muita coisa era difícil de fazer, todo mundo na maior confiança de que aquilo era um paraíso. Aí veio a direita e pá, acabou com tudo. Quem da esquerda que fez isso daí? Aí está todo mundo agora, tem uma quantidade gigantesca de pessoas revoltadas. Quem que revoltou essas pessoas? Os norte-americanos, o imperialismo, junto com o Cunha, junto com o Temer. Eles que revolucionaram o país, não nós. A Globo, tudo. Agora, o pessoal está indo lá no acampamento dando tiro no pessoal. Lá tem senhoras, tem criança, tudo. Você imagina, qualquer dia desse eles tocam fogo no país de vez, né? Se continuar assim. Então, os acontecimentos, eles escapam do nosso controle. O próprio caso do Lula, você fala, a direção do PT foi lá, o Lula e tal, fizeram um esforço para se entregar contra a militância do PT. Mas o interessante mesmo não é isso. O interessante é que a militância do PT foi lá para impedir o Lula de se entregar. Esse é que é o interessante. Porque o que aconteceu do ponto de vista do PT é o que vinha acontecendo. A Dilma caiu, o pessoal teve gente com a maior cara de pau lá, pensando que estava vivendo no período anterior, falando, não, precisamos virar a página e tal, vamos esquecer. O Ciro Gomes também, precisamos unificar o país. Quem unificar o país? Unificar nada, unificar com o Bolsonaro? De jeito nenhum. Quer dizer, então, os acontecimentos são controlados. Nós não podemos ter esse sentimento de onipotência, de que a gente controla as coisas. Nós somos aí que nem um barco pequenininho no meio da tempestade. Se você tiver uma tripulação boa, né, o capitão não for louco e tudo mais, você vai para frente no meio da tempestade. Caso contrário, a tempestade põe você para baixo. A gente tem que ser, nesse ponto de vista, muito modesto, observar, né, descobrir as possibilidades de ação que não são... Não é assim que nós tomamos uma decisão e vamos. Não. Bom, você está no movimento de luta do impeachment desde o começo. Você lembra como era pequenininho esse movimento quando começou, né? Antes da Dilma cair. Era bem pequenininho. Lembra que o pessoal falava, ninguém faz nada. Você, num debate que a gente fez nos bancários, eu lembro que você falou, mas ninguém faz nada. Eu falei, calma que o pessoal vai... Hoje... Tem briga aí, ato público, em tudo quanto é lugar, a direita está tirando no acampamento lá. Cresceu muito o movimento. Agora, aí é que está, né? Se a gente está esperando um resultado rápido, a gente fica frustrado, porque as coisas não vão no ritmo que a gente quer. Cresceu mais com a prisão do Lula. Foi muito importante, desse ponto de vista, apesar de ter sido uma derrota, melhor teria sido evitar essa derrota, eu acredito, a prisão do Lula espalhou. Muita gente que estava sonolenta lá falou, opa, o negócio está feio aqui. Era o pessoal que achava que o golpe, bom, não sei. Tinha muita conversa, né? A gente acompanhou. A Dilma errou e tal, aquelas... Fazer autocrítica,
baboseira que a gente enfrentou. Hoje já ninguém quer saber de autocrítica, ninguém quer saber de luta contra a corrupção, já o pessoal avançou muito daquela época. Se a gente olhar bem objetivamente de quando se colocou o processo de impeachment até hoje, o movimento que era desse tamanho, agora é desse tamanho, e o que o pessoal pensava naquela época avançou muito. Né? Então, a gente não deve se desesperar. Veja, nós chamamos para ir para Curitiba 2 vezes. Uma parcela bastante combativa aplaudiu, achou bom, falou tem que ir e tal. Mas não era nada parecido com o que tem hoje. Como nós participamos ativamente dos 3 atos de Curitiba e um ato em Porto Alegre, são 4, você sente pela resposta nas redes sociais, pelo número de pessoas que se inscrevem para ir para lá e tudo, pela repercussão, papapá, você sente que do primeiro ato de Curitiba para esse ato de Curitiba é uma evolução enorme. Agora, aí é que está, né? A gente que entrou no movimento, a gente gostaria, por exemplo, ter derrotado o impeachment, ter impedido o pessoal de avançar até aqui, mas não deu, bola para frente, vamos continuar com a luta, vamos aprofundar a luta, em algum momento o jogo vai virar completamente. Essa é a nossa expectativa, né? Bom, próxima pergunta da internet. Ui, estão querendo transferir o Lula antes do 1º de maio para São José dos Pinhais, no Paraná. Um local no meio do nada. E agora? O que fazer? Essa pergunta, isso aqui já fica respondido pela discussão anterior, né? Já teve tanto, e agora? E o Congresso Nacional votou, o Lula ia ser ministro, impediram ele, e agora? Derrubaram a Dilma, e agora? Condenaram o Lula, e agora? Agora, só uma coisinha, quando eu era pequeno, em casa o pessoal tocava um samba que fala assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque quando você é criança, você tem a tendência a levar umas bordoadas e chorar, né? Então, os mais velhos em casa, minha mãe, todo mais, falava isso. Mostrava o samba e falava, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso aí tem que ser um lema de toda pessoa que luta, né? Caiu, porque a música é assim, homem que é homem não chora. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vale para as mulheres também, logicamente. Boa tarde, Rui. Boa tarde. A gente sabe que a Constituição do Estado e a sua própria natureza tem um aspecto repressivo e coercivo. Aí nós temos, no último período agora, um partido progressista de esquerda que permanece no poder, e logo no início ali 2 anos de governo, é montado um processo institucional do mensalão, que é a primeira pancada. E a gente não viu uma reação à altura desse grupo que chegou para gerir o Estado. E isso foi se prolongando, isso foi avançando, e vem agora a Lava Jato e cria-se esse impasse hoje que a gente está vivendo. Eu estou dizendo isso porque eu quero tocar na questão dos militares. Não se faz necessário, você chegando a gerir o poder de Estado, você estabelecer vamos dizer assim, uma estratégia militar para a defesa da soberania, dos interesses nacionais, numa tática voltada à defesa institucional
da questão até mesmo mínima, né, do respeito às leis que eles mesmos criam, muitas vezes para usar contra, né, alinhamento político mais da esquerda, progressista. Não é a hora assim, da esquerda abrir o olho para isso? Quer dizer, como é que você combate bala no discurso que nem você mesmo coloca, né? Então, quer dizer, chegando ao poder, não se faz necessário um certo alinhamento com forças militares, porque o Estado moderno ele é constituído por força militar, se estabelece através da força. Chega num limite que a conversa tem que parar e a partir dali alguém tem que me temer. E o que a gente vem vendo, o que a gente observa ao longo desse processo, é uma grande fraqueza da esquerda, uma demonstração muito forte de fraqueza. E as coisas vão se desenrolando, a toque de caixa, o processo está andando, e vai acontecendo e fica por isso mesmo. O problema é o seguinte, bom, isso dá toda uma discussão, né? Dá uma discussão longa. Vamos procurar, até pelo adiantado da hora, responder de uma maneira mais sintética. O problema é o seguinte, que eu acho que o miolo do problema, que apareceu na outra discussão sobre método, estratégia política, é o seguinte. O que é que as classes oprimidas e exploradas têm que fazer em relação ao poder político? Ou seja, o Estado, como você colocou. O Estado ele é um produto histórico, todo Estado. Ele é produto de, como todas as coisas no mundo, é produto de um desenvolvimento de muito tempo. O Estado brasileiro foi se formando assim, tem séculos já. Não é uma coisa que apareceu antes. A classe dominante, que foi se modificando no poder também, ela aprendeu, de todos esses anos de experiência, a controlar o Estado. Então, o Estado não é um espaço neutro onde forças opostas vão se digladiar. O Estado é uma propriedade, é um instrumento da classe dominante. E ela domina isso daí de uma maneira total e profunda. As Forças Armadas são parte do Estado. O miolo do Estado é a burocracia estatal. Né? E essa burocracia também é um instrumento que foi aperfeiçoado pela classe dominante. Então, a ideia da esquerda de que você, através de uma eleição, você chega ao comando do Estado e você vai comandar o Estado da maneira que você quer, está ignorando uma realidade histórica. Não é assim que funciona. As Forças Armadas brasileiras têm toda uma história e elas chegaram até aqui por um desenvolvimento lento e tal, onde as coisas foram se cristalizando. Né? Então, por exemplo, por isso que existe a alternativa da reforma ou reforma do Estado ou da revolução que destrói esse aparato do Estado e cria um novo aparato do Estado. Do ponto de vista teórico, essa é a discussão que tem que ser feita. Quer dizer, o que você vai fazer? Você vai comandar o Estado que foi criado por uma classe dominante que vem, né, começa na época colonial e chega até hoje, que eles dominaram, organizaram, depois, através de inúmeros conflitos e controlam. Nós vamos controlar, por exemplo, o governo PT vai controlar as Forças Armadas? Nunca controlou. As Forças Armadas brasileiras, durante um período, eles ficaram numa posição retraída, porque a ditadura tinha caído e eles estavam com medo da reação popular. Então, na Venezuela aconteceu uma espécie de revolução popular que destruiu uma parte das Forças Armadas. Mas você vê que até hoje, dentro das Forças Armadas, tem elementos direitistas. A coisa não está totalmente sob controle do governo. É uma situação meio delicada, instável. No Brasil, então, nem falava. O PT nunca controlou, nenhum governo controlou de fato as Forças Armadas. Elas são uma força independente. Quem tem mais influência dentro das Forças Armadas é o imperialismo, que é muito mais poderoso do que a burguesia brasileira.
Então, nós temos que levar em consideração. Quando a gente vai discutir de um ponto de vista estratégico, de um ponto de vista geral, o que deve ser feito, tem que levar em consideração. É possível comandar o Estado que a burguesia criou e que ela controla? É possível reformar esse Estado? Então, nós temos uma experiência, né? Não, até a gente poderia dizer que o PT não fez uma tentativa muito séria de reformar o Estado, né? Também não tinha uma base política para fazer isso daí. Não tinha nem o programa, nem a disposição e nem tinha uma base política. Mas a experiência mostra que esse caminho não é viável. E eu acho que a experiência que vem pela frente vai mostrar muito mais isso aí. Porque à medida que o imperialismo exerça uma pressão cada vez maior sobre os estados nacionais da América Latina, isso daí vai cada vez mais para a direita. Então nós vamos ver que entre as forças que compõem a sociedade brasileira ou as sociedades latino-americanas, a mais poderosa é o imperialismo. E você não vai conseguir controlar o Estado numa competição com o imperialismo. Ou você derrota o imperialismo e destrói esse Estado, que é um produto histórico, cria um outro Estado, controlado pelos explorados, pelos trabalhadores, ou você não vai conseguir fazer nada. Nós não colocamos esse problema muito na nossa política, seguidamente, porque é um problema mais, digamos, de estratégia política mais teórico. Mas no fundo de toda essa discussão sobre o golpe e tal, tem esses problemas teóricos que são fundamentais, né? Nesse sentido é bem oportuno a sua questão. A nossa conclusão tem que demolir o Estado. Esse Estado não pode ser reformado. Não é possível, né? Não é possível reformá-lo. Uma coisa interessante, só para concluir, é o seguinte. Se a gente estudar o que os bolcheviques fizeram na Rússia, nós vamos ver que, mesmo depois da Revolução, eles tinham dificuldade de controlar o Estado. Por quê? Porque eles derrubaram o Estado, desorganizaram completamente, destruíram o Estado que existia, da monarquia, mas eles não tinham material suficiente para construir um Estado inteiramente novo. Então, uma parte da burocracia era do antigo Estado, agora colocada sob o controle de outra classe social. Mas esse Estado opunha uma resistência enorme, porque ele se apoiava em outras classes que não eram a classe operária russa. Né? Analisando o que Lenin falou sobre o Estado, a gente vê que era uma tarefa muito complicada. O pessoal, muita gente acha que o stalinismo saiu do nada, assim como se fosse um fenômeno sobrenatural. Não. O Estado russo, desde o primeiro momento da Revolução, ele era problemático. Por exemplo, só para encerrar, quando o Stalin estava tomando o poder, sugeriram ao Trotsky, que tinha sido comandante das Forças Armadas, de dar um golpe militar. Ele falou, não adianta nada. Se eu der um golpe militar, o que vai acontecer é que as forças, não eu, mas as Forças Armadas vão tomar conta do Estado e vão acelerar o processo de burocratização do Estado. Porque as Forças Armadas são o principal setor da burocracia estatal. Por isso ele não quis, né, lançar a carta do golpe de Estado. O problema do Estado é um problema muito complexo da política em geral. Precisa se compreender bem e tudo. Infelizmente não dá para a gente aprofundar tanto quanto a gente poderia aqui. Bom, próxima pergunta. Comente o ataque ao PCO por parte do Valério Arcari. Ele disse que o PCO tem uma tática louca de defender uma greve geral em defesa do Lula, que é a fração externa do PT e que é o outro lado da moeda do PSTU. Essa é engraçada, né? Isso é engraçado. Mas primeiro vamos desmoralizar um pouco o Valério Arcari. Nem sabia que ele tinha criticado a gente.
Valério Arcari só ficou contra o golpe depois que o golpe foi dado. Então, o conselho seria ele ser mais modesto, né? Porque se nós somos o outro lado da moeda do PSTU, ele está do lado da moeda em que está o PSTU até pouco tempo atrás. Os militares não querem o golpe, o Japão não quer o golpe. Eu lembro dessa... Ninguém queria o golpe, ele disse Valério Arcari. Ele foi no programa da Globo, né, Mário Sérgio Conte, para defender que não tinha golpe, não sei o quê. Então eu acho que a pessoa tem que ser menos picareta e mais modesta nas afirmações. Primeiro o seguinte, para informação do Valério Arcari, que é teórico de uma das frações do PSOL. Coisa que muita gente nunca parou para pensar. A primeira greve geral dos tempos modernos foi uma greve geral política. É a tática louca do PCO. Essa greve geral aconteceu na Bélgica, se não me engano, em 1902 ou 1903. A classe operária entrou em greve pelo direito de votar, não por salário. Então, quem acredita que os trabalhadores são incapazes de fazer uma greve política, está totalmente fora da realidade. Como é que ele falou que a nossa tática é? Henrique. Tática o quê? Louca. Tática louca. Tática louca é uma tática do movimento operário. Essa greve foi a primeira, a segunda grande greve geral da história moderna, do século XX, foi a greve geral russa, que foi uma greve geral revolucionária, também política. Então, primeira coisa que a gente precisaria entender da tática louca do PCO. A greve geral é uma coisa política. A classe operária, quando ela se junta acima dos interesses corporativos de cada uma das categorias, ela está agindo como classe. E, ao agir como classe, ela está automaticamente agindo de maneira política, e vice-versa, como diria o Vicente Mateus. Quando ela age politicamente, ela age como classe. Então, a ideia de que a greve geral política não pode acontecer, num certo sentido, a greve geral política, ela é mais fácil de acontecer do que a greve geral econômica no Brasil, por causa das condições econômicas que nós estamos atravessando. Classe operária acuada, muito desemprego, agora acabou de aumentar quase 18% em relação ao trimestre anterior, último de 2017. Você imagina, quem é operário, né? Valério Arcari deveria olhar para a classe operária e perguntar: será que os operários estão dispostos a arriscar o emprego numa situação em que nós temos quase 15 milhões de desempregados para conseguir um aumento salarial? Onde que está acontecendo isso daí? Porque, veja bem, não vamos nos confundir. Uma coisa é a greve de professores, que tem uma estabilidade relativa. Na fábrica não é assim. Na fábrica você não tem nada. O patrão te coloca no olho da rua sem pestanejar. E aí você vai buscar os seus direitos lá naquela maravilha dos tribunais regionais do trabalho que eles estão extinguindo. Agora, com a terceirização, você imagina, por exemplo, você é trabalhador de uma fábrica, 30% da fábrica é terceirizado. Isso aí dá arrepio na coluna de qualquer trabalhador. É difícil fazer uma greve econômica nessas condições. Já a greve política, não. A greve política é parte de um movimento político nacional. Não é a luta dos trabalhadores daquela fábrica contra o patrão isoladamente, ou dos trabalhadores de uma categoria contra um patrão. Então, a nossa tática louca, ela faz todo sentido. Nós falamos, logicamente, que não é fácil. Nunca falamos que era fácil. Mas o que nós dizemos é que é possível.
Inclusive dado o clima de agitação política que tem no país, com o impeachment, com a prisão do Lula, etc, etc, etc. Né? Então não tem tática louca nenhuma. Esse negócio de que nós somos legenda externa do... como é que é? Sublegenda do PT, fração externa do PT. Isso daí é o que eu acho assim, como é que se diz? É um pensamento raso. É só um argumento para tentar desqualificar o adversário. Como nós apoiamos o Lula, ficamos contra o golpe, nós somos, então, fração externa do PT. Essa é uma bobagem. Porque nós ficamos contra o golpe no Paraguai, então nós somos fração externa da Frente Guaçu também. Nós estamos contra o golpe na Venezuela, somos fração externa do Partido Chavista. Nós estamos contra o golpe no Equador, nós estamos contra o golpe na Argentina, estamos contra o golpe na Bolívia, nós estamos contra o golpe em Honduras, no Iraque, né, no Egito e tal. Então, como é que é isso aí? Quando atacam a Síria também, nós somos fração externa do Baath, do Assad. Na Palestina, nós somos fração externa do Hamas. Bobagem. A pessoa precisa ser mais madura. É uma posição... O problema aqui... Não, isso, inclusive, eu gostaria de explicar bem. Que é um problema que diz respeito a muitas organizações que se pretendem revolucionárias. Por exemplo, Trotsky falou o seguinte: se o imperialismo ataca um país, você tem que ficar do lado daquele país contra o imperialismo. Para a maioria dos trotskistas, sabe o que significa isso? Tirar uma declaração. Estou do lado de fulano de tal. Não, não é assim. Se você está do lado, você tem que ir lá e batalhar por aquela posição política. Se tem um ato público para lutar contra o golpe, você convoca o ato público e vai. Você tira panfleto contra o ato público. Não é tirar uma declaração. Esse é o que fez o PSOL, partido do qual o Valério Arcari faz parte. Tiraram uma declaração e depois no Congresso, na hora de votar, votaram contra, porque só faltava votar a favor também. Não, não é assim. Veja bem, Trotsky, eu já citei várias vezes, Trotsky fala que se... ele dá um exemplo, né, de que se o Brasil, da época do Estado Novo, fosse invadido pela Inglaterra, tinha que ficar contra a Inglaterra. O que significa isso? Tirar uma declaração? Não. Significa que você vai lá, pega um fuzil e atira contra os ingleses. Que você chama os trabalhadores a se mobilizar, pegar em armas contra a Inglaterra. É isso que significa. Para a maioria das organizações, é só você tira uma posição, como se fosse uma igreja. Né? O Papa tira uma bula. Bula papal. Estou contra a Inglaterra e vou para casa e deixo o Getúlio Vargas lutar contra a Inglaterra. Como? É absurda essa posição. Se nós estivéssemos no Iraque, né, se o PCO fosse um partido iraquiano na época da invasão, a gente teria que estar na linha de frente da luta armada contra os norte-americanos no Iraque. Senão não faz sentido. Não é uma posição séria para valer. O pessoal olha a gente... Tem gente que fala assim, até gente do PT, vocês defendem o Lula mais do que o PT. Sim, porque nós somos um partido coerente com aquilo que diz. Para nós, Partido Revolucionário é o partido que fala A e faz A. Quem fala A e faz B não é revolucionário. Isso o Valério Arcari não entende, pela colocação dele. Se nós não defendemos o Lula para valer, então é só figuração. O Lula está preso lá. Nós estamos convocando todo mundo aí para Curitiba. O Valério Arcari está convocando todo mundo aí para Curitiba? Os militantes da organização dele estão pregando cartaz em defesa do Lula? Não. Estão fazendo campanha para o Boulos. Por isso que nós somos fração externa do PT. Estão fazendo... vão na missa e tal. O que é isso? Quando você tem uma posição política, você deve levar essa posição até as suas últimas consequências. Senão não é verdadeiro. É só conversa, é discurso.
Qual que é o sentido? Eu vi a posição de várias organizações sobre por exemplo, uma organização que se diz trotskista no Brasil tirou uma nota e falava assim: precisamos libertar Lula e propomos que a hora que ele for libertado ele seja julgado por um tribunal popular por corrupção. Meu amigo, você por fazer isso deixa o Sérgio Moro, já prendeu o cara por corrupção. O que é isso? Tá louco? São posições que não têm sentido. Eu luto contra o golpe, mas, porém, todavia, contudo, papapá. Não. Se o PT não defende o Lula da mesma maneira que nós defendemos, problema do PT. Quando nós falamos, vamos defender o Lula, nós vamos defender o Lula. Quando nós falamos, nós somos contra a derrubada da Dilma, ao contrário de muita gente no PT, a gente nunca falou que a Dilma não tinha que voltar. Inclusive, muitas dessas organizaçõezinhas que não fazem nada sério falavam: o PCO é a favor do volta querida. Bom, quer colocar assim? Então o PCO é a favor do volta querida. Por quê? Dou golpe, mas eu não vou defender a Dilma. O que é isso? Que tipo de partido que é esse? Não é para valer, não é sério. O negócio não é sério. Esse é simplesmente assim. Um cara escreveu aqui na rede social outro dia: vocês defendem até o Zé Dirceu? Lógico, se o processo era uma fraude. Claro que eu defendo o Zé Dirceu. Agora, isso significa que eu sou... O que é? Casei com o Zé Dirceu porque eu defendo o Zé Dirceu? Não. As divergências que nós sempre tivemos com o Zé Dirceu, nós temos ela até hoje. Todas. Mas nós defendemos o Zé Dirceu contra a direita. Eu não preciso gostar do Zé Dirceu, também não tenho nada pessoalmente contra ele. Eu não preciso ser amigo dele. Eu não preciso admirar o que ele fez no governo PT, eu não preciso nada. Eu estou contra o julgamento que levou o Zé Dirceu à cadeia. Estou totalmente contra. Estamos contra o golpe. E nós vamos lutar contra o golpe. Senão é tudo fácil. Você sobe lá num palanque, fala meia dúzia de abobrinhas e você já é revolucionário. Assim é tranquilo. Então, o que a gente vê? Primeiro, que a pessoa não conhece a história da classe operária, senão não falaria essas coisas sobre a greve geral. Em primeiro lugar. Se a gente for ver as greves gerais que aconteceram, as de verdade eram, na sua maioria, greves gerais políticas. Para derrubar o governo, inclusive tiveram caráter revolucionário. Então, o que o Valério Arcari está falando é: greve geral revolucionária é uma tática louca. Segundo, nós defendemos o PT com unhas e dentes contra o golpe. Agora, se você me perguntar se eu defendo a política do PT em relação à Previdência, no governo Lula, no governo da Dilma, não. Nós fomos contra e a gente continua sendo contra. Mas não é isso que está em questão agora. O que está em questão é o golpe. A pessoa tem que ter uma concretude na sua ação política. Bom, e com relação a comparar a gente com o PSTU, eu não sei nem o que comentar. Acho que é um comentário aloprado comparar o PCO com o PSTU. Isso de um ex-dirigente do PSTU, que só saiu do PSTU depois do golpe. Enquanto o golpe se desenvolvia, estava todo mundo lá, de trás daquela política louca do PSTU, que é louca até hoje, reacionária e pró-imperialista, de apoiar o golpe. O problema é que o pessoal é muito metido a besta, né? Nosso conselho aqui para o Valério Arcari seja: cresça e apareça, né? Bom, a última para encerrar. Deixa eu ter aqui. Última. Aí, Seguinte, é internacional. Rui, como a Península Coreana pode se unificar com dois tipos de governos diferentes?
Isso aí não vai se unificar. Por quê? O pessoal acha que eles estão se unificando, eles estão discutindo um acordo para uma convivência pacífica lá. A unificação depende da derrubada de um dos estados, aí de alguma forma. Militar, revolucionária, alguma coisa assim. Eu tinha mais uma última que é para comentar sobre o novo presidente de Cuba, como fica. Vamos ter que esperar para ver a que pito toca o presidente. Aparentemente é um continuismo do que era antes, né? Aparentemente, mas a vida é complexa.